nome é Oriana. Meu nome é Karina. E isto é o Bimbalhices. Frescas e Fofas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Sobre tudo. E sobre nada. Para tudo. E para absolutamente nada. Ninguém. Absolutamente ninguém. Isto foi Nada. a Karina que inventou e a Karina que escreveu e eu tenho que admitir que achei que foi genial. Eu escrevi o quê? Escreveste isso tudo Sobre no tudo nosso, e sobre nada, para todos e para ninguém. Isso, uma coisa assim. E eu achei muito engraçado. Achei. Porquê? Porque nós não fazemos ideia do que estamos a fazer, mas fazemos com muito amor, É verdade. muita dedicação. É verdade. Eu escrevo uns temas nos papéis, a Oriana diz, vamos a isto. Não, mentira, a Oriana diz assim, mas eu não sei, Já não há sei. nada para falar, já não há nada para falar. Há montes de coisas não, para há falar. sempre coisas para falar, Há é verdade. sempre Não sei coisas. como, mas há sempre coisas para É falar. verdade, há sempre coisas. E é engraçado porque nós já somos amigas há uns anos, passamos imenso tempo juntos, falamos imenso uma com a outra. E eu ainda não estou farta de ti. Ok, não era isso que eu ia dizer. Ainda bem que não estás, pronto. Quando tiveres também a parte da rua é serventia. Não, vou dizer como aquela que uma vez mandaste-me que dizia não há escolha, isto agora é para a vida toda. Quando te Depois de cansares vai tomar uma eu acho que cesta. este é o ano. Depois de passar os 7 anos, depois já vai ao racha. Estamos nos 7 anos. Estamos. Olha para nós. Estamos. Vamos fazer 7 anos. Já viste? Ou seja, depois de passar os 7 anos acabou. É que se estiveres farta de mim vais dormir uma cesta e acordas bem, porque não tens hipóteses. Depois de passar os 7 anos dizem que já, a pessoa já esteve tanto tempo na tua vida que à partida já deveria Normalmente isso é ficar. nas relações amorosas, mas está bem. Okay, Não, desculpa, tem a ver com as amizades também. Eu pesquisei. Fui no Google. O Google diz que é assim. Pronto, continuemos. Vamos falar sobre o quê mesmo? Hoje vamos falar sobre fobias e medos. Ai, eu não tenho medo de nada. Às Tens. vezes tenho medo é de mim. Às vezes Eu tenho também dias. às vezes também tenho medo de ti, não é pouco, é bastante. Não senhora, tens sim senhora, toda a gente tem fobias, toda a gente tem medos. Não Sim. vamos falar de medos fortes, vamos admitir aqui já imediatamente no início do podcast que todas nós temos medo de morrer, de deixar os filhos sozinhos, Exatamente, de ficar que ninguém faz doente. como nós. Pronto, Exatamente, essas com pessoas têm certeza. isso. Temos muito medo e somos muito grata de tudo o que temos na nossa vida e temos muita pena das pessoas que não têm essa oportunidade Que ou não que têm a mesma estão a assim, passar ou por que essa não têm a situação. mesma condição que nós, Pronto. etc e tal. Estamos É a verdade. passar a fase toda básica e vamos, mas é para a porcaria porque isto não estamos aqui para falar de coisas sérias. Vamos falar de fobias e medos. Posso começar, não há problema, porque o que não me falta são fobias e medos. Isso é verdade. As tuas fobias e os Este teus medos podcast dá sou eu para a falar encher e para aí tu- uns 4 podcasts. Este episódio sou eu a falar, tu fica caladinho a olhar para mim. Pronto, Sim, está senhora. bom. Vamos começar no primeiro. Eu tenho muito medo de andar de avião. Bastante, não é pouco, é muito. Isto começou porque... Não, eu tenho algum receio, mas não é medo como tu. Eu mas tenho eu medo. encaro o avião como um mal necessário. Está bem, eu também, isso é tanto lindo, mas o problema é a parte psicológica de quando eu estou lá em cima, aquilo vai cair e eu vou morrer. Acabou? Não há ninguém que me diga ao contrário, aquilo vai cair e eu vou morrer, tenho a certeza. Eu despeço-me das minhas amigas, eu tenho a certeza, deixo-me uma mensagem para a minha amiga a dizer onde é que está o meu testamento e o que é que ela tem que fazer. Tudo, direito, tudo. Digo a quem gosto, de quem gosto. É assim, eu acredito que vou morrer, aquilo é o meu fim, acabou. Não. E às vezes, por exemplo, o ano passado andei de avião 10 vezes no ano. Que não foi pouco, não é? Não é muito, mas não é pouco. E eu ando na mesma. Mas começou como? A primeira vez que andei de avião foi quando vim para o Canadá. Né? Porto, Canadá. Vinha toda contente. Era a primeira vez que eu vinha andar de avião e eu, até durante a viagem, escrevi uma cartinha para a minha tia para lhe dizer tudo o que estava a acontecer. Olha, agora veio uma senhora, porque a minha tia também nunca tinha andado de avião, veio uma senhora trazer a comida, depois veio uma senhora. Fizeste um diário de bordo. Fiz um diário de bordo. Que bonito. Agora vi um filme, agora vi uma série, olha lá fora está assim, olha assim. Pronto, foi Vinha assim. já à janela. Vinha à janela. Ai, vinha sozinha num banco, 3 bancos e eu Ai, sozinha. que chique. Foi Isso dormir. isso era antigamente. Deitei-me a dormir. Ah, pois, Porquê? foi uma viagem Quem confortável. é que sabia, não é? Que aquilo caía. Eu nunca pensei nisso. Eu só comecei a ficar pior depois de ter a minha filha e depois de ver tantas notícias de aviões a cair. Pronto, comecei a ficar muito, muito nervosa. Bastante mesmo, quando ia viajar. Fico muito nervosa assim uma semana antes. Fico muito nervosa. O meu intestino deixa de funcionar, não é? A fome vai-se. Por isso é que eu gosto de andar de avião, que é para ver se faço uma dietazinha, não é? Antes de ir. E depois houve uma altura em que entrei mesmo em pânico, de tal maneira que tive que pegar num saco de papel e respirar para o saco de papel e pensava que ia desmaiar e que, pronto, mesmo assim pânico, ao ponto de que então fui à médica, ela deu-me uns comprimidos para eu tomar quando ando de avião, que são a minha salvação. Quando tu andas de avião, vais Alfa Sierra. Vou. Não vou. Não vou eu. É um ansiolítico, tira a ansiedade, tira aquele medo, aquele pânico, mas eu continuo a pensar que aquilo vai cair e vamos morrer, atenção. Sim. Só que já não entro em pânico. Pronto, sim, senhora. Eu vou na mesma, pronto, não é? Vou assim. Desta última vez que andei de avião, tomei o comprimido na altura que entrei no avião, que eu costumo tomar antes, mas custou-me entrar.
Ou seja, a porta, assim que cheguei à porta, Sim. precisei de um É empurrãozito. assim, agora é um bocadinho cedo ainda no programa, no podcast, mas vamos já dizer às pessoas que se identificam, porque é assim, por engraçado não, eu acho que há muita gente que se identifica contigo. Ai sim, sem dúvida. Há muita gente que tem assim muito medo de Portanto, andar se de avião. alguém tiver esta fobia, por favor, escrevam aí. E melhor, digam-nos o que é que fazem. Porque às vezes podes não ter experimentado qualquer coisa, ou sim, alguma sim. coisa que funcione para ti pode funcionar para uma outra pessoa, e podem sim ter ajudar nesta fobia. Sem dúvida, é sempre bom. Por isso é que eu hoje aqui para decoração trouxe um avião do meu avião. marido. Porquê? Fui casar com um homem que adora andar de avião e adora aviões mesmo, sabe o nome dos aviões e os motores e o não sei o quê, e eu não sei nada daquilo, não é? E não percebo nada, nem quero saber. Não quero saber, não tenho. E ele diz-me, o sonho dele, ele já foi fazer pilotar um avião, Sim. não é? E ele gostava de tirar aulas para ter licença de piloto e gostava de ter um avião, daqueles pequenitos. E ele, pois não te pode levar. Eu, nem que me pagassem $1 milhão eu entrava dentro do avião contigo. Só se eu fosse doida, completamente maluca. Não. Tu trouxeste um avião, eu trouxe filipinos e línguas de gato. E isso porquê? Tens fobias a línguas de gato? Não. Ou pensavas, quando eras pequenina, pensavas que isso era mesmo uma língua de gato? Se calhar. Tens medo de gatos? Há pessoas que têm medo de gatos. Não tenho. Não, porque não me lembrei de nada que fosse fóbico, que pudesse vir. E então, como tinha... Tu não tens medo de nada. Não tens... Por exemplo, gostas de aranhas, daquelas grandes? Não adoro. Não adoro. Por exemplo, o único ratito que eu gosto é o Ratatouille. Os outros não ratos gosto. faz-te confusão. Sim, faz. Os Jerrys da vida não gosto. Não. E já tiveste um Jerry? Tive o Jerry. Que, depois, não sei porque é que a gente lhe pôs nome. Acho que foi para ficar mais familiar. Foi o meu não marido. É? Pois. Foi o meu marido, que é do Tom and Jerry. Isso. Ficou o Jerry. Pois, não adoro. Só gosto mesmo do Ratatouille. Os outros não Eu tenho aqui há uns simpatia. tempos vi um vídeo na internet. Mas eu acho que isso são fobias comuns. Não é? Não são comuns, por exemplo, ratos não me faz a mínima confusão. Eu quando era pequena, e isto é verdade, o meu irmão tinha um ratito que era o João Ratão, um ratito assim pequenito, que tinha uma cauda grandinha, era branco e preto, era tão lindo, e ele andava na nossa mão e andava para dentro da nossa roupa. Não me faz confusão absolutamente nenhuma. Ratazanas não adoro, não vou andar com uma ratazana na mão, mas também se habita, mas me assusto. Nós vimos uma ratazana aqui há tempos, não foi? Foi Uma e a das Ariane nossas disse viagens. assim, eu acho que isto não, o rato é muito fofo. Fomos lá perto dela e tudo. Ela não se me devia estar Mas doente, era uma grande ratazana. que não fugiu de nós. Era mesmo grande. Mas não, assim, ratos não me faz confusão. Mas, por exemplo, aranhas, daquela, não gosto. Aqui até há uns anos atrás, há 2 anos, eu nem matá-las pequenininhas em casa, eu conseguia, eu chamava o meu marido que eu entrava em pânico, ok? Descobri uma fobia nova quando vim para o Canadá, que foi centopeias, como que eu tinha visto uma centopeia na minha vida em Portugal. Aquelas das perninhas todas. Coisa horrível. Eu também não adoro, mas... que horror. Mas pronto. Mas eu panico. Tu panicas. E depois eu subir uma centopeia. Eu uma vez lá em casa... True story. Uma vez lá em casa... True story. Uma vez lá em casa, estava a dormir e estava na cama, não é? E não sei como, eu vejo muito bem no escuro. Tipo, se tiver uma luzinha da janela ou da televisão, ou uma luzinha pequenina, eu vejo as coisas, não me lembro nada. Eu vejo tudo. E eu vi uma coisita a mexer. E eu acendi a luz, era uma centopeia. E eu paniquei. O Paulo! Acordei o Paulo, né? Mata-me a centopeia. E ele fica possesso. Porque ele diz-me, não podes matar a centopeia. Não. Com razão. Ele acordou, matou a centopeia e tal, e eu depois não conseguia dormir, a pensar que tinha centopeias no meu quarto. E eu não posso, porque eu nunca tinha visto uma no meu quarto, só tinha visto lá embaixo no basement. E eu, não posso dormir, não consigo dormir, não consigo. Comecei a chatear o meu marido, ele começou-se a chatear, não é que ele queria dormir. E ele, não tem nada, não estás a ver que não tem nada. E ele acende a luz e está uma centopeia gigantesca em cima da minha cabeça, no teto, em cima de onde eu durmo. Não dormi no meu quarto durante 3 dias. Fui dormir para o sofá. Sim, senhora. Não, é assim, as minhas fobias então só se relacionam à comida, talvez. Tenho fobia de fígado, biscas. Tenho fobia de melão e meloa e pouco mais. Não é pouco mais. Porque, por causa das fobias, a Karina hoje trouxe caracóis. Não. A Karina não. Eu podia te ter trazido corates e não trouxe. Eu comia. Não comias, não. Não. Vais E comer. é engraçado que os caracóis é assim. Eu nasci aqui no Canadá e depois a dada altura, eu estou a ver as antenas de um. Não. As antenas é a melhor parte, tu mortes. Não, senhor. E não, puxas. senhor. Prontos, não. Quando era pequena, depois a dada altura, os meus pais acho que voltaram para Portugal. Não sei se com a intenção, não sei se a história é assim, tenho que perguntar depois à minha mãe. Não sei se voltaram com a intenção de ficar e depois acabamos por não ficar. O que é certo é que eu fiquei uns meses, eu e o meu irmão, com os meus avós paternos, que não era comum, Cá. não é? Cá, não, lá. Estás-me a confundir. lá. Nós estamos lá, em Portugal, no Boco,
não é? Os meus avós paternos eram agricultores, eu ia para a terra todos os dias e não sei o quê. E nessa altura eu comia caracóis, mas é que a gente apanhava-os do murinho, a gente andava a colher caracóis. Sim, depois lavavas, tiravas a nhanha e não sei o quê, depois cozinhavas. Não me lembro dessa parte toda, mas pronto, sal, bota para a lareira, para o borralho e toca a comer. Mas depois voltei para o Canadá, devo ter voltado para a civilização e quando voltei ofereceram-me caracóis e eu não. Pois. E então, não. A minha filha, não, senhor, que vou comer nasceu uma língua de cá gato. e já foi criada cá, não é? Prontos, cá no Canadá, ela passou ali uma fase de querer experimentar coisas e eu tentei caracóis, eu adoro caracóis, adoro. E eu tentei, eu disse, olha, queres provar um caracol? O que me faz imensa Mas depois confusão, eu disse assim, tu és a pessoa mais esquisita que eu conheço. mas gosto de caracóis, o que é que eu te faço? Sabe bem? E eu disse-lhe assim, está bem, eu sou esquisita, mas não é do aspecto das coisas, é do sabor. Eu quando não gosto do sabor, não gosto. Agora, se a coisa tiver mau aspecto, eu como. Depende, tem dias. Os caracóis, o problema, ela diz que o problema foi que eu virei para ela e disse assim, mordes a cabeça e puxas. E ela disse, tinhas que dizer assim. É que aí já não quis provar. Agora passaram-se uns anos, ela já provou e gosta. Pronto, eu adoro caracóis. Anda lá a provar um caracolito para os telespectadores. Eles estão lá em casa a dizer assim, Auriane prova, Auriane, não olhes. Uau. Desculpem que eu estou com o mesmo linguagem. Vocês não têm noção. Olhem aqui. Olhem, isto é o Speed, meu. Isto é o Turbo. Isto é o gajinho que anda de carro. Olhem ali. Olhem as coisinhas dele. Isto é o coisito do filme. Pegavas no maior, eu não gosto deste. Olha este grande. Olha para a carinha dele. Olha este Sua assassina, olha. Como? Eu mordo, dá cá esse que eu mordo já esse, dá cá o Speed. Não há problema nenhum. Olha o Speed é o Turbo. Ai, que horror. Já carreguei a mesa do Jamito. Dá-me um guardanapo. Eu deixo de usar o meu guardanapo dos meus filipinos. É melhor. Toma. Dá cá. Não. É tão bom, é saboroso. Obrigada. É saboroso. Não, é assim, os caracóis não sabem a nada, é o molho que lhes metes, não é? Os caracóis não sabem a nada, não têm sabor, é o molho. É assim, por exemplo, as enguias. Adoro enguias. Ai, adoro, é das melhores coisas que se pode comer em enguias, é muito bom. Não, é assim, mas aí admito que é uma questão de... sei lá, uma questão de que estás a pensar naquilo que estás a comer, não posso dizer que deteste, porque o próprio sabor do peixe não é mau. Eu, se me convidarem para comer uma caldeirada de enguias, eu dispenso as enguias, mas adoro as batatas e aquele molho, aquela salmoura que eles fazem, a massa, Adoro, as minhas batatinhas, adoro. Mas não vou dizer que adoro. Não. Adoro enguias, adoro. Quando fui a Portugal agora desta vez, da última vez, pedi enguias porque agora tem que ser por encomenda e são caríssimas. É difícil de arranjar. Mas eu comi enguias fritas e estavam maravilhosas. Enguias fritas. E usam-se muito de conserva. Lá por cima, para a zona de Viseu, eles usam bastante. Eu não gosto de nada de conserva. Não é a minha onda. Pronto, tal, como eu digo. Uma das pessoas não gosto mais do sabor, que eu conheço. não gosto do sabor, mas enguias, mas também porque é assim, eu cresci a comer enguias e caracóis e estas coisas, por isso se calhar é que fica na memória, mas eu adoro enguias. Enguias é assim das melhores coisas que tu podes. Adoro língua de vaca. Língua de vaca é do melhor. Aí é mesmo bom. O que eu não curto é tipo pés de galinha, focinhos de porco, eu devia ter trazido uns corates para tu comeres. Corates não gosto. Uns corates devia ter trazido. O que é que eu te podia ter trazido? Sim, umas gravatadeirinhas da galinha. Ai, não sei como é que as pessoas conseguem comer. A comida chinesa usam bastante. Ai, horrível. Usam bastante. Horrível. Os chicharrones de todos, esse ainda era capaz de escapar, ainda te conseguia fazer comer alguns desses. O chicharronezinho, aquele queimadinho. Já provei. Esse não é mau, não é tanto corato. O pior é o corato mesmo, aqueles coratos. Mas é assim, eu acho que a comida não é propriamente uma fobia. Quer dizer, quando não comes por causa do animal é uma fobia. Não consegues meter aquilo na boca, é uma fobia, não é? Tipo, porque não vais provar, pronto, é uma fobia. Vou dizer canadianos, mas não canadianos, as pessoas que não estão habituadas como nós e há outras culturas que não conseguem ver a cabeça do camarão, adoram camarão mas não pode ter cabeça, porque se tiver cabeça eles já não comem. Ai, que engraçado, nunca tinha observado isso, nunca tinha ouvido essa parte. Tu vês, por exemplo, mandarim, não sei o que, eles não têm a cabeça no camarão, mas os chineses comem a cabeça do camarão, mas eles lá não metem, porque os canadianos não gostam de ver a cabeça, porque veem os olhitos e não sei o que, depois não comem. Mas isso não é a mesma coisa para qualquer tipo de peixe, que nós como portugueses comemos quase, uma dourada grelhada, um robalo, uma sardinha. Sim, mas eles, por exemplo, não adoram, eles comem peixe normalmente sem a cabeça, tipo filetes exatamente. Nós temos tendência a não olhar para essa parte. Por exemplo, eu não adoro leitão. Não adoro, admito que não adoro leitão. Não adoro, como, mas não adoro, não é? Pronto. Me faz um bocado de confusão ver lá a cabecita do porco, mas eu como na mesma, não é? Pronto. O porco, aquele porco grande assado no espeto, estás a ver que a gente mete, é das melhores coisas que tu podes comer na tua vida. Às vezes olho para ele e penso, coitadinho, com as orelhas, pronto, coitadinho do porco, não é? Mas pronto. Olha, então, e já agora, tu não estavas a pensar fazer umas obras lá em casa?
gostava de aumentar a minha cozinha. Se o meu amigo arquiteto fizer uns desenhos bons... Faz, sim, senhora. Tens que ter cuidado com o amigo arquiteto, porque ele, quando põe as coisas no papel, aquilo é para sair obra. E às vezes pode sair a obra da cozinha e da sala e dos quartos. Não faz mal, também o preço dele é pastéis de nata, portanto também é baratinho. É verdade, é um preço bom. É um Pronto, preço é bom. justo. Só que senhora. ao aumentar a cozinha, que é o que eu quero, vou ter que alterar o brick todo da casa. O que vale é que eu conheço uma empresa muito boa de fazer brick, que é a Magnum Masonry. É verdade, estás em boas mãos. Olha, mas tem que ser brick, não pode ser uma pedrinha natural, cá por fora, Eles fazem fica tão mais brick, bonito. bloco, pedra natural, fazem tudo. Fazem assim casinhas como a tua. Porque a minha casinha é uma casinha só. Não, é uma casinha bonita. Fazem mas é- casinhas, fazem Não casas sei, grandes, há casas pessoas- pequenas, Pronto, prédios, há fazem tudo. empresas que só se dedicam a trabalhos mesmo muito, muito grandes. Sim, com certeza, mas a minha casinha é especial. Tá bem, é verdade. Mas estás em boas mãos. Com certeza. Estás em boas mãos. Olha, sabes, nós estamos aqui a conversar e eu estou-me a lembrar de uma coisa. Nós temos sempre algumas ideias de temas que vamos falar neste podcast, mas a gente só fala de comida. Pois é. É horrível. Se calhar temos que, sei lá, não sei, Vamos ou temos mudar a que mudar conversa o para nome. fobia. Era isso que eu estava a tentar dizer. A fobia não é propriamente. A comida não é propriamente uma fobia. Eu acho é que aquelas fobias mesmo. Fobia, tipo, andar de avião para mim, uma fobia é um medo, não é? Vá? Fobias é tipo aquele. Tu lembras-te daquele programa lá em Portugal que aquele apresentador muito famoso. Jorge Gabriel! Esse! Sim! Que era coisa! da iguana! Sim. Lembras que o gajo era careca? Mas isso é assim, calma. Eu acho que isso, corrige-me, ele não sabia que era uma iguana, não foi esse que tu tens que. Ou ele sabia que era? Sabia, depois ele mete as unhas. Ela meteu as unhas e ele diz: olha, estou a sentir as unhas! Porque havia um que era que tu tinhas que meter as mãos e não sei o quê, não sabias o que Se calhar não era sabias. uma parte desse programa. Pois, eu tenho a ideia Mas não que era sim. dele, ele sabia que era uma iguana. Tanto que ele mostrou-lhe a iguana e ele: não. E depois ele disse: mas quer meter, olha, porque eles pagavam-lhe para fazer aquilo, né? Ele ia Sim. ganhar dinheiro. E ele disse: ponha! E o Jorge Gabriel: mas tenho a certeza? E ele: ponha! Foi muito engraçado. Foi, isso também foi um momento clássico. Mas aí está, uma fobia muito grande para ele. Por exemplo, houve um dos episódios desse que era um senhor que tinha fobia a minhocas ou não sei o quê e deitaram-no numa banheira cheia de minhocas. Quer dizer, eu morria, eu tinha um ataque de coração. Eu se me metessem num sítio cheio de aranhas eu morria e eu não conseguia. Eu se sentir uma coisinha assim a mexer-se em mim, eu panico. Não, é horrível. Não, mas é difícil, é difícil. E essas coisas assim é muito difícil, porque depois vai o teu racional a pensar, ok, não sei, não me lembro de quanto dinheiro é que era na altura, mas vai o teu racional a pensar, ok, é só teres que fazer isto realmente por X de dinheiro. Não. E depois vem o resto Não. psicológico todo e aquela história toda a pensar, ok, não Eu há dinheiro nenhum que não. Mas é assim, depois é assim, quando é um medo ou uma coisa que tu realmente sentes, tu sabes que aquela aranha não te vai fazer mal, tu sabes que as minhocas não te vão fazer mal, não é? Tu sabes que uma minhoca não te vai fazer mal. Eu não tenho nenhum problema em pegar numa minhoca na minha mão porque eu sei que aquele animal não vai fazer mal. Mas se for uma aranha já não consigo. E tu podes me dizer, mas ela não é venenosa. Eu não consigo. Uma cobra, por exemplo, eu uma vez peguei numa cobra para também não tentar tenho largar interesse. o medo, para tentar... Esquece, eu ia morrendo. Cada vez que penso nisso Mas arrepio-me não é toda. só isso, e são coisas completamente desnecessárias. Para que é que precisas de agarrar numa cobra? Era pela O que é que acrescenta à tua experiência. vida? Tá. Era pela experiência, mas por exemplo, há pessoal que ia gostar, se calhar o teu filho ia gostar bué de agarrar numa cobra. Esperemos que não, porque senão ele tem que nascer outra vez e procurar outra mãe. Não, assim, tipo agarrar numa cobra. Não, calma, isso era o meu irmão quando era miúdo trazia cobras para a minha mãe morria. Apanhava as pequenininhas assim no meio do lado do campo e trazia para a minha mãe morria. Presente. Era mesmo, Assim, tipo assim prémio. atrás das costas. Troféu. Mãe, tenho uma coisa para ti, sacava de uma cobra. Juro-te. Ai, ela, coitadinha, ela morria. Mas uma vez, quando éramos miúdos, vivíamos numa casa mesmo no meio do campo. Eu já vivi em 500 mil casas, não é? Quem ouvir este podcast, eu já vivi em tanto sítio. Este era... Não me lembro, lá para cima para o norte, num sítio qualquer, lembras-te de eu te dizer que vivi na casa das ovelhas? Que não tinha casa de banho, que a gente... Não. Vamos descobrir aqui ao vivo. A casa das ovelhas era uma casa sem indoor plumbing, era uma casa das ovelhas. A gente tomava conta, éramos caseiros e tomávamos conta das ovelhas. Já tinha mais de 100 ovelhas e a gente tomava conta das ovelhas. Ai, e a gente... já foste pastora. Já, eu não era pequenita, mas o meu irmão, tenho umas fotos do meu irmão lá com as ovelhas, com um cajado na mão, e ele era pequenito. Então, ele tem 4 anos a mais do que eu tinha 3 ou 4, ele tinha pai 8. E andava com o cajado lá atrás das ovelhas, ele adorava. Ainda hoje se lembra muito assim, gostou mesmo, estás a ver? Que engraçado. E então, aquilo era assim. Tinha a casa 3 quartos, né? E depois tinha a sala junto com
com a cozinha e a gente tomava banho, era ali naquelas banheiras que não era uma banheira, uma bacia. Eu também tenho uma história dessa da casa da minha avó, depois vou-te contar. Então, acho que eu te contei essa. Uma bacia assim de tomar banho no meio da sala e não havia casa de banho. O que é que havia? Eles fizeram uma casinha fora da casa, não é? Tu saías da porta, tinha uma casinha fora da casa, mas era no segundo andar e não tinha buraco, a sanita. Tu fazias cocó para o corral das abelhas. Estavas a fazer cocó e vias as abelhas lá embaixo. Eu às vezes quando vou à casa de banho ainda meto umas ovelhas no YouTube. Não meto nada, estou a brincar. Mas era Olha, a propósito então, a minha experiência com o teu corral das ovelhas foi que na casa da minha avó, como eu disse, paterna, os meus avós eram agricultores e tinham uma casa de banho cá dentro, mas era só se usava talvez no dia do padre, no dia em que se beijava o senhor, não é? Porque, de opção, a minha avó não me deixava ir à casa de banho, nem tomar banho na casa de banho. Pronto, tomar banho tinha que ser na casa de banho ou então na bacia, não é? A bacia, aquela água e toda a gente tomava banho. Na mesma água? Muitas vezes sim. Tomavam banho os mais limpinhos primeiro e os mais sujinhos depois. E que se era para ir à casa de banho, que ainda estivesse mais assim, eu não podia, tinha que ir ao aido, então, à rua, mas eu tinha o buraco. Então eu era pequenita e a minha avó disse: não vais à casa de banho, o teu irmão vai contigo lá fora ao aido. E o meu irmão foi comigo com uma vela. E os meus caracóis bonitos, de repente eu estou lá na sanitinha do aido, não é? Que era 3 vezes maior do que eu, e o meu irmão está lá mesmo a fazer um frete, assim, à espera que a vela. E de repente eu começo a cheirar e começa-me a cheirar ao porquinho queimado. Ao porquinho queimou-te os caracóis. Queimou-me. Quando vou a ver, tenho que... Queimou-te os caracóis todos. Com a vela. Queimou-me. Com a vela. Foi. Depois, além de estar a fazer um frete, depois ainda ficou todo contente que ainda me deu umas pauladas por cima para apagar o fogo, não é? Para apagar o fogo, não é? Prontos. Isso foi a minha experiência com o cocó das vacas. E eu também me lembro de na casa da minha avó, era das coisas que, lá está, porque eram da terra, não é? Que eu não tinha tido tanta experiência, porque estava aqui no Canadá e tudo, era assim uma menina mais chique, mais mimosinha, como se dizia na altura, e a minha avó deixava-me dormir no corral dos porcos, mas ela tinha uma coisa por cima, tipo uns taipais por cima do corral, e ela fazia-me uma cama com palha quando a porca estava a ter porquinhos. Só que eu nunca adormecia sempre, e a porca tinha os porquinhos e eu não via. A ideia era eu dormir lá porque eu estava sempre de olho para ver, mas porquinhos iam e vinham e eu adormecia. Pronto, não tinha a força de ficar acordada, como o Pai Natal, não é? Não, a gente quer ficar acordados para ver o Pai Natal e nunca conseguimos. Foi mais ou menos igual. Pronto. Pois, mas a história das ovelhas veio por causa de outra coisa. Então, um dia, na casa das ovelhas, não é? Que aquilo era no meio do campo. A minha mãe está ao telefone, que era no quarto do meu irmão o telefone, porque era o sítio mais perto para ligarem a linha de telefone, que só havia telefone, não havia televisão nem nada, não era só telefone. E não é como hoje? Não. Perdão. E ela estava ao telefone e entrou uma cobra para dentro de casa. Ela ia morrendo, a minha mãe tinha medo de cobras que se pelava. Ela ia morrendo, eu só via Karina. Eu tinha 4 anos e eu beijo a cobra, mando um berro e ela cala-te. Vai chamar. Eu já não me lembro do nome da pessoa com quem ela estava na altura, não vou dizer meu padrasto, que eles não eram casados, mas o nome da pessoa que vivia connosco, não é? O senhor, não me lembro o nome dele, é muito simpático, muito querido, não me lembro o nome dele. E lá vou eu a correr a chamar o homenzinho, lá vem ele para matar a cobra, mata a cobra à paulada e caraças e pronto. Ninguém dormiu naquele quarto, que o meu irmão nunca mais voltou a dormir naquele quarto. Cagufa. Entra por ali outra cagufa, não se dormiu mais naquele quarto. Mas era uma cobra grande, nunca mais me esqueci. Eu tinha 4 anos para me lembrar, não é? Porque eu não me lembro. Eu lembro-me pouca coisa, assim. Não sei como é que é a tua memória, mas a minha memória ali dos... Bocaditos, não é? Pronto, e esse é um bocadito que eu me lembro. Lembro-me da cobra. Eu acho que isso é normal, a gente lembrar-se só de bocaditos de episódios e de coisas que aconteciam e tudo isso. Pronto, fobia a cobras. Na minha família é uma coisa comum. Sim, tanto que aqui há pouco tempo, tu viste, há pouco tempo nós fomos à casa de um amigo jantar e o filho dele tem cobras, não é? Sim, não. E não eu disse logo, olha que eu não gosto, não vou lá dentro, não gosto, não quero. E o filho da mãe apareceu-me com a cobra e olha, eu estava a falar toda contente e ele diz, Karina, eu olho para o lado e tenho a cobra quase assim à minha... Para mim a cobra ia-me comer, estás a ver? Não consegue, coitadinha, já dá uma caganita de cobra, mas eu ia morrendo. Também não adoro. Nunca mais vou à casa dele. Nunca mais ponho os pés naquela casa. É um bocado dramático. É dramático o cu. É um bocado dramático. Mas também não adoro. Mas de resto, mas eu acho que isso são fobias comuns. Pronto, são coisas que são fobias normais, vá. Então vamos falar das fobias que não são comuns.
Porque também são fobias, acho Por eu, exemplo? não é? Por exemplo, aquilo que nós acho que já tínhamos falado, se não falámos, falamos agora, que quando a comida toca uma na outra. Isso és tu. Pois era, eu tive quase para trazer um prato com triângulos para ti. Então, eu, por exemplo... Por isso é que eu digo que tu és a pessoa das pessoas mais estranhas que eu conheço. sou mesmo estranha, isso eu Por concordo. um lado comes o turbo e depois por outro o arroz me pode tocar no bife. Por exemplo, se eu vir grãos de arroz no meu bife, dá-me genuinamente uma reação física. Mas é mesmo, eu sinto, eu não consigo, tenho que tirar tudo, não consigo comer, não consigo. Ou é OCD ou é fobia, não sei. Se calhar, se alguém for psicólogo, faz favor que me diga se é fobia. Porque eu nunca decidi procurar ajuda, porque pronto, não é? Eu tiro o arroz e como. Não tenho tempo para ir procurar ajuda para essas coisas, não é? E então, tipo, pronto, é que genuinamente eu sinto assim uma revolta, assim uma. Eu às vezes não sei como é que te de ajudar, amiga. Eu não estou a precisar de ajuda. Eu é assim, só o facto de eu estar na tua vida acho que compensa essas fobias Não, tu todas devias estranhas era que tu pensar tens. que é incrível tu ainda estás na minha vida. Porque vê lá como eu sou esquisita, não é? És bastante. Por acaso só tenho assim umas coisas esquisitinhas. Umas coisas esquisitas. Mas pronto, Queres um filipino que isso passa? Quero dar cá. Tenho duas opções. Sempre a comer tenho também. filipinos de dark chocolate, de Dark chocolate chocolate. negro, ou tenho dos outros. Não, e dark também chocolate. tinha uns de chocolate branco que eu trouxe de Portugal. Filipinos também é bom. No outro dia, ontem, quando eu estava a empacotar os filipinos, o meu filho perguntou: mamãe, porquê que se chamam filipinos se vêm de Portugal? Porquê é que se chamam filipinos? Não sei. Mas belgas, mas as belgas calhar bem lá da Bélgica, não? Pois foi esse o raciocínio que o meu filho fez. Perguntou se vinham das Filipinas. Mas se calhar bem, se calhar a receita original era filipina, não? Não sei. As coisas que tu nos fazes pensar. São coisas importantes, que às vezes as línguas de gato, quer dizer. As línguas de gato é porque parecem línguas de gato. Achas? É. Porque não língua de cão. Porque o gato é mais pequenino. Por isso é que as outras são línguas de veado, é isso? As outras grandes? É. Tá. Não? Então dá. Eu acho que foi original. Faz sentido. Pronto, então tá é bem. isso. É Hoje. isso. Pronto, então, queres que eu te diga mais? Não tenho mais fobias. Não? Também quer dizer, tenho algumas, mas assim, agora de repente... agora de repente não me lembro que outras Pronto, fobias eu quero saber tenho. que fobias é que. As pessoas têm. Perdão que eu vou lamber o meu dedo, que tem chocolate negro. A gente quer saber as fobias que as pessoas têm, ou os medos. As fobias e medos que as pessoas têm e o que é que fazem. O que é que fazem para poder contornar essas fobias e medos? Porque há alguns que temos que contornar, não é? Sim, de uma com maneira ou de certeza. outra. Andar de avião, por exemplo. Andar de não é? avião para ti É preciso viajar. mais problemático. Eu não adoro andar de avião, não admito, mas reconheço que, por norma, quando chego ao aeroporto, aquela ansiedade que eu senti nos últimos 4 dias passa-me um bocadinho. Aquela azáfama do aeroporto acalma-me um bocado. Pronto, que é preciso ser feito, estás a ver? É aquela mentalidade. Opá, tem que acontecer, vamos embora. Quanto mais rápido, melhor. E tu sabes que, curiosamente, a viagem que me custou menos foi a minha maior viagem, que foi para o Japão, que foram 12 horas. E foi a que me custou menos em termos de viagem. Não sei porquê. Tomaste mais medicação? Não. Dormiste mais? Não dormi. Não lembro de ter dormido, mas custou-me menos. Não ia tão nervosa, não Acho sei. que às vezes também tem a ver com a experiência da própria viagem, não é? E eu faço, no outro dia estávamos a falar sobre isto, que eu conto as cadeiras que são para a saída de emergência. Eu acredito que se aquilo cair, pode ser que eu ainda me safe, não é? Porque estás preparada. Preparadíssima. Eu conto as cadeiras, eu sei o número de cadeiras e como é que vou chegar à saída de emergência, né? Eu verifico se está lá o meu colete, porque o tubarão vai-me comer, mas come-me com o colete, que é para ter um bocado de plástico, na barriga, não é só carina. E então eu verifico se está lá o colete, normalmente, não é? E rezo que alguém tenha verificado a máscara, porque, não é? Ontem estava a ouvir a RFM, que a gente costuma ouvir muito a RFM, e estava a ver um programa qualquer e eles estavam a falar, eu só ouvi um bocadinho, mas eles estavam a falar qualquer coisa também de aviões e a rapariga que estava a falar estava a dizer assim, eu fico um bocado triste porque a mim nunca me caíram as máscaras. No outro dia o meu primo mandou uma mensagem a dizer que foi a Londres e que lhe caíram as máscaras e eu disse, a mim nunca me caíram as máscaras. Eu pensei, você também. Tu não queres que caiam as máscaras, filha? É uma experiência que ela queria passar. Caiu-lhe as máscaras depois. É uma experiência. Eu não quero nada disso. Não, eu também não quero. Não faço questão nenhuma. É daquelas coisas que eu não faço questão nenhuma que me aconteçam. Nada. Nem nenhum susto, assim, porque eu acho que se uma pessoa apanhar assim um susto grande, depois é mais difícil. Sem dúvida, olha aqueles que foi agora aqui em Toronto. Eu nunca mais andava de avião na minha vida. Eu já disse, se alguma vez acontecer alguma coisa e eu sobreviver, onde eu ficar é onde eu vou viver o resto da minha vida. Foste para o Havaí, é lá que eu vou ficar. Foste para as Filipinas, lá no meio da pobreza. Não faz mal, é lá que eu vou ficar. Não vou mal lá nenhum. Com
Não vai ser no sítio. É ali que eu vou viver o resto da minha vida. Não sai mais dali. Mandas empacotar as tuas coisas. Mas nada, não quero saber. Sim, senhor, pronto. Ou então tens que vir completamente. Dopada. Completamente. Não podes, sabes, é proibido. É proibido, não podes. Dentro do avião. Não podes, eles podem te negar a entrada, não podes. Não, mas tu portas-te bem até entrares no avião. Depois Não entras no consigo avião. vir assim, tinha que vir mesmo a dormir. Meu marido a carregar-me nos braços. Tipo saco de Ela batatas. está bem, Tipo saco de ela batatas. está bem, só Ela está- está ótima, está a dormir, ela adormeceu. Pronto, não se esqueçam de nos contarem das vossas fobias e dos Sim, vossos senhora. medos e o que é que fazem. Não se esqueçam de seguir o Ora Cá Estamos, que está nas redes sociais, e não se esqueçam de ir ver este e outros podcasts que têm lá coisas muito engraçadas também, Espetaculares, e muito podcasts fixe, muito muito interessantes e de muitos temas, de várias coisas. Sim, E é mas muito puxando bom. a brasa para a nossa sardinha, não se esqueçam de nos ver todas as sextas-feiras aqui no Ora Cá Todas as Estamos. sextas-feiras, é verdade, sai um episódio novo. Ver, ouvir, o que vocês quiserem. Sai um episódio novo por norma de nada e sobre nada e para tudo e para todos e pronto, Exatamente. e tal e tal, e Exatamente. isso tudo. Pronto, não se aprende absolutamente nada, mas é capaz de ter assim Mas não meia se horita de desaprende diversão. também, Não, não se desaprende. Não. Não, acho que não. pronto. É sempre um prazer estar contigo. Sim, senhora. Ainda bem que tu não tens medo de absolutamente nada. Não, eu não vou tenho fazer medo um de vídeo e grande coisa. vou comprar uma aranha e vou metê-la dentro da cama dela e vou ver se ela não tem medo de alguma coisa. Não faças isso. Não. Não faças isso, porque depois tu vais ficar com medo renovado, que é de mim. Vais ficar com medo de mim. Tá bem. Tá? Tá. Cuidado. Tá. Prontos, é um prazer estar com vocês. Até à próxima. Bye bye!